Quarta parte. Vivendo pelo coração. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. João, capítulo 20, versículo 29. Capítulo 16. Recuperando a paixão. Houve vezes em que preferi lascas baratas de vidro à pérola de grande preço. Brennan Manning. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Mateus, capítulo 13, versículo 44. O tesouro é Jesus Cristo. Uma coisa é descobrir o tesouro, outra, totalmente diferente, é declarar com determinação implacável e esforço tenaz que ele nos pertence. A insignificância da nossa vida deve-se, em grande medida, ao nosso fascínio pelas quinquilharias e pelos troféus do mundo irreal que está se desfazendo. O sexo, as drogas, a bebida alcoólica, a busca por dinheiro, prazer e poder, mesmo um pouco de religião, todos suprimem a consciência do atual estado ressurreto. Qualquer que seja o vício, seja ele um relacionamento sufocante, uma dependência disfuncional ou mera preguiça, embota-se nossa capacidade de ser tocados por Cristo Jesus. Conta-se a história de um jovem judeu chamado Mordecai, que tinha sido dedicado ao Senhor pelos pais. Mordecai cresceu em idade, em sabedoria e em graça. Mas era um arruaceiro, amava o mundo, desperdiçando os dias e sonhando pelas noites. Seus pais fizeram-no sentar e lhe mostraram como a palavra de Deus era importante. Quando, porém, chegava a hora dele ir à sinagoga para aprender da palavra de Deus, ele se recusava a deixar os lagos em que amava nadar e as árvores em que amava subir. Nada era capaz de convencê-lo. Um dia, contudo, o grande mestre visitou a aldeia e pediu para ficar a sós com o rapaz. Deixar o filho a sós com aquele leão horrorizava os pais, mas eles o deixaram. O mestre então tomou o rapaz e o abraçou silenciosamente contra o seu coração. No dia seguinte, o rapaz começou a ir à sinagoga antes de ir para a floresta, para os lagos e para as árvores. E a palavra de Deus tornou-se uma com as palavras de Mordecai, as árvores e o lago. Mordecai cresceu e se tornou um grande homem que ajudou muitas pessoas. E quando vinham a ele, ele dizia: aprendi da palavra de Deus pela primeira vez quando um grande mestre abraçou-me em silêncio contra o seu coração. O coração falou ao coração. Uau! Num recente retiro silencioso de 5 dias, detive-me o tempo inteiro no Evangelho de João. Sempre que alguma frase fazia meu coração se agitar, eu a escrevia de próprio punho em meu diário. O primeiro de muitos registros era também o último. Estava à mesa ao lado de Jesus. Um de seus discípulos, aquele que Jesus amava, reclinando-se sobre o peito de Jesus. João capítulo 13, versículos 23 e 25. Não podemos apressar-nos em deixar esta cena em busca de revelação mais profunda. Caso contrário, perderemos um lampejo magnífico. João deposita a cabeça sobre o coração de Deus.
sobre o peito do homem que o Concílio de Niceia definiu como gerado de seu Pai, unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, do verdadeiro Deus. Esse pode ser um encontro pessoal, influenciando radicalmente nosso entendimento de quem Deus é e o que o nosso relacionamento com Jesus deve ser. Deus permite que um judeu jovem, reclinando-se nos trapos de seus 20 e tantos anos, escute as batidas de seu coração. Alguma vez já vimos o Jesus humano mais próximo de nós? Claramente, João não se intimidava com Jesus. Não tinha medo de seu Senhor e Mestre. João foi profundamente tocado por esse homem santo. Temendo perder de vista a divindade de Jesus, distanciei-me de sua humanidade, como um antigo adorador protegendo os olhos do lugar santíssimo. Mas, quando João recosta-se sobre o peito de Jesus e escuta as batidas do coração do grande mestre, ele chega a conhecê-lo de uma forma que ultrapassa o mero conhecimento cognitivo. Que tremenda diferença reside entre saber sobre alguém e conhecê-lo. Num lampejo de entendimento intuitivo, João experimenta Jesus como o rosto humano do Deus que é amor. Assim, ao vir saber quem é o grande mestre, João descobre quem ele mesmo é, o discípulo que Jesus amava. Para João, o cerne do cristianismo não era uma doutrina herdada, mas uma mensagem nascida em sua própria experiência. E a mensagem que ele declarava era: Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 16. A recuperação da paixão começa com a recuperação do meu verdadeiro eu como alguém amado. Se encontro a Cristo, encontro a mim mesmo. E se encontro o meu verdadeiro eu, encontro a Ele. Essa é a meta, o propósito de nossa vida. João não acreditava ser Jesus o mais importante. Ele cria que Jesus era o único. Se perguntássemos a João qual é a sua primeira identidade, o senso mais coerente que você tem de si mesmo, ele não responderia: sou um discípulo, apóstolo, evangelista, mas sou aquele a quem Jesus ama. Ler João 13, versículos 23 e 25, sem fé, é ler sem proveito. Para arriscar levar uma vida de paixão, precisamos ser impactados por Jesus da mesma maneira que João. Precisamos envolver-nos numa experiência com Ele, com a nossa vida, em vez de com as nossas lembranças, mas com a nossa própria vida. Enquanto eu não deitar a cabeça no peito de Jesus, não escutar as batidas de seu coração e pessoalmente não me apropriar da experiência com Cristo que João vivenciou de maneira concreta, terei apenas uma espiritualidade fragmentada. O Cristo da fé não é menos acessível a nós em seu atual estado ressurreto do que era para o discípulo amado, o Cristo da história em carne humana. Ver Jesus em carne e osso era um privilégio extraordinário, mas mais felizes os que não viram ainda e creram. João, capítulo 20, versículo 29. Enxergar Jesus pelo
prisma dos valores de João oferece um vislumbre incomparável sobre as prioridades do discipulado. Nosso relacionamento com Cristo ergue-se como mais importante que qualquer outra consideração. O que estabelece superioridade na comunidade cristã não é ofício, título ou jurisdição, dons carismáticos de línguas e cura ou a pregação inspirada, mas somente nossa resposta à pergunta de Jesus: você me ama? Que todas as suas expectativas se frustrem, que todos os seus planos fracassem, que todos os seus desejos se murchem e desapareçam, para que você experimente a impotência e a pobreza de uma criança e cante e dance no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito. Lerre em. Amém.